Noite, igreja, paz seja convosco, amém? Obrigado, ministério. Pode sentar, fiquem à vontade. Obrigado, Senhor, por esses irmãos. Obrigado, Senhor, pela tua presença nessa noite fria. Obrigado, Espírito Santo, porque o teu calor aquece nossos corações. Obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia que nos alcançou. Estou compartilhando com vocês hoje a palavra. Eu gostaria de, lá em Gênesis 35, então disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, seu irmão. Senhor Deus e Pai, te peço, Senhor, que abra o nosso entendimento, que fala conosco através da tua palavra. Que o Senhor gere em nós convicções nesta noite, Pai. E que possamos ser ministrada através da tua santa palavra. Amém. Esse versículo aqui, ele fala de um personagem bastante conhecido. Quem já foi para o encontro já ouviu falar bastante dele. Mas eu vou fazer uma pequena retrospectiva sobre esse personagem, para que possamos compreender aquilo que Deus quer ministrar a nós nessa noite. Quem era Jacó? Um dos patriarcas. Lembra lá? Abraão, Isaac, Jacó. Esse Jacó aqui era aquele que nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú, que é referente ao que o texto fala. Esse Jacó aqui é o mesmo que compra a primogenitura do seu irmão com um prato de lentilha. Esse Jacó aqui é aquele que, influenciado pela sua mãe, engana seu pai para que seu pai abençoasse no lugar do seu irmão. Esse Jacó aqui é aquele que, depois de ter feito isso, seu irmão com raiva, ele tem que fugir, instruído pela sua mãe, e vai habitar com seu tio Labão. Esse Jacó aqui é aquele que, enganado pelo seu tio, o enganador agora sendo enganado. Quando ele é instruído pela sua mãe a fugir, a ir habitar com seu tio, seu pai lhe abençoa e instrui que ele procurasse uma mulher da família de Labão, que ele não procurasse qualquer mulher para se casar. Chegando lá, ele já se apaixona por Raquel. Aí ele propõe trabalhar 7 anos por ela. Mas na noite de núpcias ele é enganado por Labão. E Labão coloca Lia no lugar. Ele irritado, mas já tinha consumado. Então Labão propõe para ele. Labão, sem hesitar, fala: não é nosso costume dar a mais nova. Então Labão dá a ele a sua esposa, mas ele tem que trabalhar mais 7 anos por isso. Esse Jacó, ele é, a nossos olhos, um enganador, um espertalhão. Mas é engraçado que a promessa de Deus sobre a vida dele e as atitudes dele não invalidam tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então, por mais que o diabo tente te acusar,
que você não é merecedor daquilo que Deus prometeu a você. Pela graça, pela misericórdia, isso não invalida aquilo que Deus prometeu a você. Jacó fica ali cerca de 20 anos trabalhando com Labão. E nisso Labão muda o salário dele de um jeito, os filhos se revoltam, está tomando tudo que é do nosso pai. Mas não era Jacó que estava tomando o que era de Labão, era a bênção de Deus que era a favor dele. Ele fazia a separação, ó, eu fico com as malhadas, você fica com as pretas. Nascia mais as malhadas, aí se trocasse. Então o favor de Deus sempre foi acompanhando ele. Mas chegou um momento aqui que Jacó, ele decide retornar à sua terra. E ele percebe que já os olhos de Labão já não eram tão amigáveis com ele. Em que aquele ambiente em que o ciúme, em que a inveja foi sendo criada, já não era tão a favor dele. Então ele planeja fugir, mas Labão alcança ele. E por sorte não, Deus aparece a Labão em sonho e dizendo a ele, alertando, não tente mal nem bem. Labão, meio irritado, tem uma situação em que sua filha rouba um dos seus deuses, esconde. Estou fazendo um resumo assim para você recapitular quem é esse Jacó. Então, ele é alcançado, mas mesmo assim Labão não intenta nada contra ele, porque Deus já tinha alertado. E esse ídolo que ela tinha roubado, sua filha tinha roubado, não foi encontrado e ficou por isso mesmo. Então ele parte ainda rumo à sua terra, querendo regressar à sua terra. Mas ele tinha contas a acertar com o seu passado. Sabe, querido, aquilo que você até pode vir para o Senhor, mas tem coisas que você aprontou lá no passado que elas vão te perseguir. Tem coisas que vai ter jeito, que vai ter salvação, que vai dar para arrumar. Mas tem consequências que você vai ter que carregar. O passado dele o corroía, porque Esaú queria matá-lo. Esaú prometeu que iria matá-lo. Assim que Isaac descesse à sepultura, iria matá-lo. Então Jacó teme pela sua própria vida, por conta daquilo que ele havia aprontado. Porém, ele era o malandrão, né? O esperto. Ele tinha enriquecido, ele tinha muitos animais. Então ele prepara todo um ritual, separa rebanhos. Vão vocês na frente, depois chega outro. Tudo isso para aplacar a ira do seu irmão. Então, em um momento da sua vida, quando ele manda os mensageiros, eles chegam até Esaú e ele fala para avisar que ele está indo. E os mensageiros falam, ó, teu irmão está vindo com 400 homens atrás de você. Aí bate o desespero, porque ele sabia da ira do seu irmão. Então, Jacó passa a sua família
rio, no Val de Jaboque, ele resolve ficar um momento a sós com Deus. E ali tem uma das histórias mais emblemáticas da Bíblia, onde o próprio Deus vem ter com ele. E ali o enganador é confrontado. Ali Deus vem ter um encontro com Jacó naquela noite. E naquela noite, Deus toca profundamente na vida desse homem. Então sua vida é transformada. A Bíblia diz que ele luta até o amanhecer. Então o homem diz: deixa eu ir porque já rompe o dia. E ele diz: não, enquanto você não me abençoar. Tem a história que ele toca na coxa. Existem muitos detalhes aqui, meu querido, mas eu quero apenas que você se localize comigo dentro da história. Aquela noite, não tenho dúvidas que de todas as noites de Jacó, aquela foi a mais especial, a mais marcante. É impossível, quando Deus vem ter com você, é impossível quando você tem um encontro com o próprio Deus, a tua vida ser a mesma. É impossível você continuar na mesma vida de pecado. É impossível você olhar a circunstância da mesma maneira. Porque quando o olhar do Senhor toca você, como uma máquina de raio-x, para quem já teve a experiência, você sente o pior dos homens. A vontade que dá é fazer um buraco na terra e se enterrar, porque somos confrontados com a santidade de Deus. Então eu tenho certeza que essa noite ficou marcada de uma forma sobrenatural na vida desse homem. Uma noite para ficar na história, uma noite para ficar registrado e para chegar até os nossos dias e tocar a nossa vida. Uma noite em que Deus muda o seu nome, em que daqui até nós procedemos, porque dele, dos lombos dele, seriam benditas todas as famílias da face da terra. Ah, meu querido, se você já teve uma experiência com Deus, se Deus já veio te visitar no quarto, na sala, no teu carro, no trabalho, talvez, por que não, lá no campestre da faxina na Bem-aventurados. Se você já teve uma experiência com o Eterno, você sabe bem do que eu estou falando. Você pode ter uma pequena noção do que Jacó passou aqui. Então, nesse momento de angústia, de desespero em que Jacó teme pela sua própria morte, pela sua própria vida, teme a morte, em que ele tem esse encontro com o Senhor, em que sua história é mudada, o seu nome é mudado. E a sua vida não é mais a mesma. Mas a história continua. E mais uma vez na história, Jacó vai temer pela sua própria vida. Eu li o versículo 1 do 35. Mas o capítulo que antecede, ele narra a história
de uma das filhas de Jacó. Diná era filha de Lia, uma das suas esposas. Lembra lá da troca, do matrimônio? E essa moça sai para ver as filhas da terra. E Siquém, que era filho de Amor, um heveu, que era príncipe naquela terra, se engraçou com a menina. Vai lá e abusa dela e faz o que bem queria. Só que o moço era meio perturbadinho. Aí depois ele se apaixona e quer casar. Aí ele vai lá e implora para o seu pai para pedir a Jacó, a filha dele, em casamento. Existe toda uma negociação dentro da história. Eles dizem: me dê suas filhas, peguem as nossas, se aparente conosco. E aparentemente parece que a coisa está se corrigindo. Mas 2 filhos de Jacó tramam uma vingança bem traiçoeira. Eles dizem assim: não podemos cometer tal coisa, não podemos dar nossa irmã a incircuncisos. Se vocês se tornarem como um de nós e se circuncidar, aí sim poderia ser feito. Então aqueles homens, como o rapaz estava muito interessado e disse ao teu pai que pagasse o preço que fosse preciso, eles aceitam essa proposta. Então os homens daquela cidade são circuncidados. Só que ao 3º dia, na dor mais profunda, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, vão lá e se vingam. Matam aqueles homens ao fio da espada. Eles arrasam com a cidade, roubam os animais. Então Jacó repreende seus filhos: o que é isso que vocês fizeram, me tornando odioso entre esses povos? Agora eles vão se unir e vão acabar comigo. Mais uma vez, Jacó teme pela sua própria vida. Só que Jacó, ele tinha uma promessa. Jacó não era qualquer um. Apesar da sua humanidade, os seus erros, seus defeitos, as suas mazelas, existia um plano na vida dele. E eu digo a você que está aqui nessa noite: existe um plano sobre a tua vida. Existe uma promessa lançada sobre a tua vida. E quem tem um plano, e quem tem uma promessa, por pior que seja a situação, Deus sempre vai ter um escape. Então vem esse versículo em que lemos: então disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz o que ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Saul, teu irmão. Deus tinha um plano, um escape para Jacó. Deus fala com ele. Deus fala com você, meu querido. Você ouve a voz de Deus, meu querido? Você se posiciona à voz de Deus?
Deus fala com Jacó. Primeiro ponto, ele ouve a Deus. Ele toma a decisão de fazer o que Deus o instruiu a fazer. Sabe, querido, tem tanta gente que às vezes busca uma resposta. Aí quando Deus dá a resposta, ela até caminha 2, 3 dias, mas parece que aí ela se esquece da direção que Deus deu. O cristianismo é simples, meu querido. Ouvir e obedecer. Às vezes a gente complica com algumas coisas, mas não é nada mais do que isso. Ouvir e obedecer. Existe um chamado específico para a vida de cada um. Existe um dom, uma porção específica para a vida de cada um. Deus não faz homens e mulheres em série. Mas é necessário que você ouça aquilo que Deus tem para a tua vida. Quando me pergunto, David, o que te mantém firme todos esses anos? Eu sempre disse, eu sempre procurei ouvir o que Deus queria de mim. Se é para ficar quieto, fica quieto. Se é para se ajoelhar e orar, ora. Se é para ir para o jejum, jejua. Se é para pregar, prega. Se é para fazer o que tiver que fazer, tem que fazer. Quando a Yarinha não obedece, pastor, não dá uma coisinha assim. Imagina quando nós não obedecemos a Deus. O que será que ele pensa? Quem é esse cara? Quem é essa mulher? A nossa sorte é que ele é tão amoroso, meu irmão. A nossa sorte não. Corrigindo. É que a graça e a misericórdia de Jesus. É por causa dele que nós não somos consumidos. Porque se não fosse Jesus, nós não teríamos esse acesso ao Pai. E você que está aqui nessa noite, você conhece a Deus. Você teme e sabe o poderio de Deus. Mas eu quero dizer a você que o único caminho ao Pai é Jesus. Porque Deus está lá do lado do teu cachorrinho. Aquela planta, aquela samambaia, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas você só vai conhecer ao Pai através de Jesus. Ah, meu querido. Bendito seja teu santo nome, Pai. Depois de tudo isso, ouvir a Deus, a decisão, Ele tem uma postura com essa decisão. Versículo 2: Então disse Jacó à sua família e todos que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, onde farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Algumas pessoas Deus tem chamado. Você tem ouvido Deus. Você tem procurado se posicionar. Você tem procurado orar mais. Você tem procurado estudar mais. Mas sabe, querido, deixa os ídolos para trás. Talvez você diga assim: ah, David, eu não tenho santinho, eu não tenho ídolo, eu não sou idólatra. Isso é muito mais amplo do que parece. Talvez um jogo de futebol seja um ídolo para você.
Talvez o teu carro seja um ídolo para você. Talvez uma série, um filme. Talvez você está vendo coisas que não agradam o Espírito Santo. Ouvir, se posicionar e se santificar. David, aonde que Deus dá o livramento? Jacó fazendo tudo isso. Depois que ele toma essa decisão, ele parte. Ele não precisa fazer nada, porque Deus coloca um pavor sobre aquelas cidades circunvizinhas. E eles não perseguem a Jacó, e nada acontece com ele. Se nós ouvirmos a voz de Deus, meu querido, as coisas ficam muito mais fáceis. Ficam muito mais fáceis. Você não precisa se preocupar, muitas das vezes, nem em guerrear, porque o próprio Deus vai guerrear por você. E de tudo isso que eu falei, o que eu gostaria de destacar aqui nessa noite, é que você saísse com isso aqui guardado em teu coração. É a forma como Deus fala com Jacó. Voltamos à leitura do texto. Então disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, que é casa de Deus, e habita ali e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugia da presença de Saul, teu irmão. Eu acho que essas alturas do campeonato Jacó já conhecia bem Deus. Deus poderia apenas chamar: Jacó, venha a Betel. Deus, ele se apresentava às vezes como: eu sou Deus de Isaac, de Abraão, de várias formas. Mas eu quero te chamar a atenção para a forma como Deus fala com Jacó. Penso eu que Deus fazendo isso, Deus arremete Jacó a se lembrar daquela noite lá em Peniel. Fazendo isso, Jacó se lembra do que ele tinha tido um encontro com Deus. Deus se apresentando a ele desta forma: é para mim que você vai fazer um altar. Ao Deus que teve um encontro contigo, ao Deus que mudou o teu nome, ao Deus que te abençoou. Parece que de tempo em tempos, Deus precisa avivar em nossos corações certas promessas, certas palavras. Talvez Ele esteja dizendo a você, talvez você está passando por um momento difícil. Volta, faz o caminho de volta, ou faz aquilo que você tem que fazer. Venha a mim, ao Deus que tirou você do mundo das drogas. Venha a mim, ao Deus que salvou a tua família. Venha a mim, ao Deus que te tocou naquela noite, naquele quarto, em que você não sabe explicar, mas você se sentiu amado e tocado por Ele. Que nessa noite Ele venha te lembrar de tudo aquilo que Ele te prometeu, e que teu coração saia daqui cheio de convicções e aquecido de quem te chamou e com quem você se encontrou. Que Deus aqueça em nossos corações. Você precisa de uma palavra, de uma direção. Há muitos anos atrás, o pastor nos incentivou a um seminário do Randy Clark. Quando teve apelo, eu corri lá na frente. Eu lembro que eu caí e eu senti uma mão sobre o meu peito. E Deus me falou algumas coisas a respeito da minha vida.
E aquela noite foi marcante para mim, eu nunca mais se esqueci daquilo. E é por essa palavra que eu continuo lutando. Pelo aquilo que Ele disse ao meu respeito. Então, meu irmão, não importa o que dizem a teu respeito. Você não vai conseguir, não vai dar certo, você já fechou uma vez, fechou duas, não importa. Se Deus prometeu, se Deus falou, Ele vai cumprir. Mas seja perseverante. A bem da verdade é que muitas das vezes nós somos frouxos. E se você quer avançar, meu querido, você quer mais de Deus, você vai ter que ser perseverante. Você vai ter que ser guerreiro. O diabo não vai abrir mão das almas assim tão facinho. Não vai deixar a tua vida tão facinho. Então se apegue a essa palavra. Que Deus aqueça teu coração. E lembra de tudo aquilo que Ele te prometeu. Amém? Gostaria de ter uma palavra de oração e já passo para a pastora. Convido você a se colocar de pé.